Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. Hoje eu vou conversar com você sobre a misericórdia de Jesus. Vamos ver que o Evangelho de Marcos mostra que Jesus é misericordioso. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, começa com a frase: "E foram para Jericó". Nesse momento, Jesus estava a caminho de Jericó para participar da sua última Páscoa. Última Páscoa porque naquela mesma semana ele seria preso, julgado, condenado, crucificado e morto em Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém para cumprir a sua missão, ele passou pela cidade de Jericó. Jericó é uma espécie de ponto de parada para os viajantes que iam a Jerusalém para participar da Páscoa. Jesus estava então passando pela última vez em Jericó. Era a última semana da sua vida e ele estava passando pela última vez em Jericó. E o verso 46 continua dizendo: "Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho." O texto diz que quando Jesus saiu de Jericó, ele não estava sozinho. Além de seus discípulos, uma multidão o acompanhava. Essa multidão era composta de pessoas que também estavam indo a Jerusalém para participar da Páscoa. Mas chama atenção o versículo 46 porque ele apresenta um outro personagem. Trata-se de Bartimeu. E o texto revela que a vida de Bartimeu não era nem um pouco fácil. Ele era cego, mendigo, além de não ter identidade própria. A palavra Bartimeu não é um nome próprio. Na verdade, a palavra Bartimeu é uma palavra em aramaico que significa filho de Timeu. Ou seja, nós sabemos qual era o nome do pai de Bartimeu, mas nós não sabemos o nome desse cego mendigo. Nós sabemos apenas o nome de seu pai, que era Timeu. Tratava-se então de um homem cego, mendigo e sem identidade. Essa era a triste realidade de Bartimeu. Mas o verso 47 diz: "E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Bartimeu não conseguia enxergar, mas ele ouvia muito bem. E quando ele ouviu a multidão se aproximando, e quando ele soube que Jesus estava na multidão, ele não perdeu tempo, ele não perdeu a sua oportunidade. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o verso 48 diz: "E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Quando Bartimeu começou a clamar a Jesus, a multidão mandou que ele se calasse. "Cale a boca", dizia a multidão. "Fique quieto", dizia o povo. A multidão tentou abafar então o clamor de Bartimeu, mas ele clamava cada vez mais alto: "Filho de Davi, tem compaixão de mim." Bartimeu foi persistente em seu clamor. Ele entendia que aquela era a oportunidade da sua vida e ele não parou de clamar. Pelo contrário, a cada minuto ele clamava mais e mais. Preste atenção. Quando nós estamos determinados a buscar a Jesus, obstáculos aparecerão. No caso de Bartimeu, era uma multidão que estava tentando abafar o seu clamor. Mas no seu caso, pode ser outra coisa. Pode ser a preguiça, pode ser o excesso de trabalho, pode ser um namoro inconveniente, pode ser tanta coisa. Cada um de nós tem o seu obstáculo, mas aprendemos com Bartimeu que nada pode impedir que nós busquemos a Jesus. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o comportamento de Jesus nesse texto.
Eu disse que Jesus é misericordioso e ele começa então a demonstrar a sua misericórdia a partir de agora. O verso 49 ele começa com a frase: parou Jesus. Veja, parou Jesus, diz o texto. Como eu disse, Jesus estava caminhando para Jerusalém a fim de cumprir a sua missão, a fim de morrer na cruz do Calvário pelo pecado, pelo nosso pecado. Era a sua última semana de vida. Mas quando ele ouve o clamor de Bartimeu, Jesus para. Ele para a sua peregrinação, ele para a sua caminhada ao ouvir o clamor de Bartimeu. Veja, quem estava clamando a Jesus não era um político famoso. Quem estava clamando a Jesus não era um homem rico, cheio de posses. Não! Quem clamava a Jesus nesse momento era um homem sem identidade, um homem cego, um mendigo. Mas o texto diz que Jesus parou. E não só parou, ele mandou chamar esse mendigo. O verso 49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Veja, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqueles que repreendiam Bartimeu, que mandavam que ele se calasse, que queriam que ele se calasse, agora animam a Bartimeu. Obedecendo a Jesus, eles vão até Bartimeu e dizem: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E o verso 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ao ouvir que Jesus lhe chamava, Bartimeu não perdeu tempo. E ele faz 3 coisas nesse momento. Em primeiro lugar, ele lançou a sua capa fora. A capa poderia atrapalhar a sua ida até Jesus. Então ele lança aquilo que o atrapalhava fora. Em segundo lugar, ele de um salto, ele responde a Jesus, ou seja, imediatamente ele se coloca em pé. Em terceiro lugar, ele vai até o Senhor Jesus. Nem todos estão prontos para responder ao chamado de Jesus. Presta atenção, nem todos estão prontos a responder o chamado de Jesus. A Bíblia diz que um jovem rico perguntou a Jesus o que era necessário para herdar a vida eterna. E depois de um breve diálogo, Jesus diz a esse jovem rico: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Mas o texto diz que ele foi embora triste. Esse jovem foi embora triste porque tinha muitas posses, diz o texto. Ele não conseguiu lançar a sua capa fora, entende? O amor ao dinheiro era a sua capa. Ele amava mais os seus bens do que amava Jesus. E a minha pergunta para você que me ouve é: qual é a sua capa? O que te impede de ir ao encontro de Jesus? O que te impede de ter um relacionamento mais próximo com Deus por meio de Jesus Cristo? Pense nisso. Pense naquilo que tem te atrapalhado. Descubra qual é a capa e lance fora. E faça isso imediatamente, como fez Bartimeu. Bartimeu, ao ouvir o chamado de Jesus, ele se coloca em pé e vai imediatamente. O verso 51 diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Veja que interessante. Jesus conhecia a necessidade de Bartimeu, mas ele quer que Bartimeu então fale com ele, peça a ele. E isso acontece comigo e com você, isso acontece conosco. Deus sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Deus sabe quais são as lutas que nós enfrentamos no trabalho, na família, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual. Mas Ele deseja, Ele quer que eu e você falemos, que eu e você vamos até Ele para pedir. Deus não quer simplesmente nos curar, nos abençoar, mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. E isso inclui leitura da palavra, que é o meio com que Deus fala conosco
Isso inclui a oração, que é o meio com que nós falamos com Deus. Por isso, a oração e a leitura da palavra são indispensáveis na vida de um verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão tem uma vida de leitura bíblica e de oração. Uma vez perguntaram para Spurgeon o seguinte: o que é mais importante, Spurgeon? A leitura da palavra ou a oração? E Spurgeon respondeu: o que é mais importante para um passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E para que isso aconteça, é necessário a oração e a leitura bíblica. E o texto continua, o versículo 51, dizendo: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não pede uma esmola, Bartimeu não pede uma ajuda, ele pede para que Jesus dê a ele novamente a visão. Ele pede algo impossível, humanamente falando, porque ele entendia que Jesus tinha poder para isso. E o resultado nós temos no versículo 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então nós vemos nesse texto, irmãos, que Jesus Cristo é misericordioso. E ele demonstrou isso, primeiro, quando ele para ao ouvir o clamor de Bartimeu. Depois, quando ele manda chamar a Bartimeu. E num terceiro momento, quando ele cura Bartimeu de sua doença física e de sua doença espiritual. Jesus disse a ele: a tua fé te salvou. Jesus de fato é misericordioso. E se você entende isso, você deve fazer duas coisas. Primeiro, lance fora tudo aquilo que impede com que você siga Jesus. O que tem impedido você de estar com Jesus, de ter um relacionamento mais próximo? Lance fora. A segunda coisa que nós temos que fazer, quando nós entendemos que Jesus é misericordioso, nós temos que colocar diante dele as nossas petições. E nós devemos fazer isso porque ele tem poder para nos salvar das nossas doenças físicas e emocionais. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo.